Olá, muito bem. Retornamos então com a interpretação seletiva. Estamos na cena 6 do livro de Hebreus. A cena 6 vai do capítulo 5:11 até o 6:8. Meu nome é ABCU Luiz, eu sou o criador desta metodologia de interpretação que no meu canal é dedicado a ensiná-la a vocês gratuitamente. Ok? Vamos direto ao exercício, vamos para o Microsoft Word e nós já fizemos na aula anterior a descoberta das verdades iniciais e as lições para hoje. Aqui as verdades e está aqui as lições. Lembrando que o personagem é a igreja, então agora nós vamos para a conclusão. Como é que a gente faz a conclusão de um estudo ou de um sermão, de uma apresentação nessa metodologia? Muito simples, você vai copiar as lições que você descobriu aqui no texto. Vamos descobrir as lições. Nós descobrimos, né? Agora nós vamos copiá-las. Notem que aqui, ó, as lições eu vou dando um Ctrl C, elas vão vindo todas para cá. Então, vamos copiando. 5 e a sexta lição, já que foram 6 lições que nós conseguimos extrair aqui. Pronto. Copiamos as lições, agora estamos prontos para fazer a conclusão, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar todas elas aqui. Pronto, copiei. Vou tirar essa formatação aqui. Por enquanto, vou deixar a formatação normal. Pronto. Mas como é a conclusão, eu não quero a formatação normal. Eu quero uma formatação especial, que eu uso só para conclusão. Tá aqui. Pronto. Então, conclusão. Com este personagem, que é a igreja, né? Vou até colocar aqui. Com este personagem, a igreja, aprendemos as seguintes lições. Primeiro, eu e você não podemos nos tornar tardios em ouvir para não deixarmos de aprender mais sobre Cristo. Eu e você precisamos nos aprimorar com o tempo de fé, para não ocorrer que necessitemos de outros para nos ensinar os princípios elementares das verdades de Deus. Eu e você, se nos alimentarmos de conhecimentos primários, somos inexperientes na palavra de Deus, porque seremos como crianças. Muito bem, eu e você, se só nos alimentarmos de conhecimentos primários, seremos inexperientes na palavra da justiça, porque seremos como crianças. Eu vou dar uma olhadinha aqui no verso 13 novamente. Primeira verdade, a igreja que se alimentava de leite era inexperiente na palavra da justiça porque era criança. Eu e você, se nos alimentarmos, faltou uma palavrinha aqui, pessoal, ó. Só eu e você, se nos alimentarmos somente de conhecimentos primários, seremos inexperientes na palavra, porque seremos como a crianças. Na palavra, eu poderia colocar na palavra da salvação, na palavra de Cristo, para ficar a palavra da justiça fica mais. Eu vou deixar só na palavra. Ou eu posso até mudar para Bíblia. Seremos inexperientes na Bíblia, porque seremos como a recém-convertidos.
Dei uma alteradinha aqui para já lição, né? Trazendo para os nossos dias. Então, já preciso já explicá-las, né? Recém-convertidos. Beleza. Então, eu vou copiar de novo e vou colar lá na conclusão. O verso 13 está aqui. Beleza. Opa. Muito bem. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver se isso aqui está todo mundo certinho aqui. Não está. Agora sim. Então ficou melhor. Eu e você, se nos alimentarmos somente de conhecimentos primários, seremos inexperientes na Bíblia, porque seremos como a recém-convertidos. Verso 5:13. Eu e você devemos nos alimentar de alimentos sólidos, pois estes são para os evoluídos, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas e com mais facilidade discernem o bem e o mal. Eu vou lá e vou alterar também a lição de número 4. Por quê? Porque eu não fiz uma aplicação. Alimento sólido, eu já preciso interpretar, né? Eu e você devemos nos alimentar. Eu e você devemos nos aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, pois estes são para os cristãos maduros, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Cristãos maduros, que pela prática do conhecimento discernem melhor entre o bem e o mal. Até já deu uma diminuída, viu? A gente conseguiu reduzir um pouquinho, o que não é ruim. Então, os cristãos. Então, eu e você devemos nos aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, pois estes são para os cristãos maduros. Pois estes são para os maduros, que pela prática eu vou mudar um pouquinho mais ainda. Cristãos maduros. Além do mais, é isso que os ajuda a discernir melhor entre o bem e o mal. Agora sim, agora eu acho que ficou bem melhor para a gente trabalhar aqui na conclusão. Então, a metodologia é assim, você faz, depois se você percebeu alguma coisa, né, percebeu que você consegue melhorar, não tenha nenhum receio de voltar e melhorar. Não foi erro não, é assim mesmo, a metodologia te dá essas possibilidades de melhorar o que você já fez. E o estudo das escrituras é assim, você precisa deixar da melhor maneira possível. Eu e você devemos estar sempre de posse dos princípios elementares da doutrina de Cristo, mas devemos nos deixar levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Essa é a lição que a gente tem. Eu vou deixar desse jeito, a gente poderia até melhorar um pouquinho mais, tá? Mas eu vou deixar assim e vou alterar aqui no resumo das lições. Eu e você precisamos saber que é impossível para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, renová-los outra vez para arrependimento, visto que de novo crucificam para si o Filho de Deus, expondo a desonra. Versos 4 a 6. Beleza, uma lição bem grande, gente. Então, o que a gente faz agora? Esse método, eu vou voltar aqui para outra câmera. Esse método é
é um método aplicativo. Então, você não tem que se preocupar com os estudos, os sermões tradicionais. Você precisa concluir e aplicar. Nesse método, não. Nesse método, eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês aqui. Isso, eu vou voltar aqui. Deixa eu mudar para o exercício. Olha só. Descoberta das verdades iniciais. As verdades iniciais é o ensino do texto aplicado lá no passado, tá? Então, o que o texto ensinou para o leitor original? É a verdade. O que ensinou, por exemplo, a verdade 1? A igreja tinha se tornado tardia em ouvir. Por isso, o autor tinha muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, mas não disse. Então, isso aqui é uma exortação para a igreja. Olha, queria ensinar vocês, né? Então, esse é o autor original ensinando lá para a igreja, disciplinando a igreja com suas palavras. O que nós aprendemos aqui? Isso aqui é a aplicação para a nossa vida, certo? Então, a aplicação a gente já faz aqui no texto. Então, você não tem que se preocupar com a aplicação, porque você já está aplicando. Então, quando a gente chega aqui na conclusão, tudo que a gente vai fazer é repetir as lições. Então, conclusão, com este texto, com este personagem, a igreja, nós aprendemos as seguintes lições. Que lições nós aprendemos? Todas essas 6, certo? Só que eu gosto de deixar assim porque aqui é a lição real, a lição ali original. Mas na hora de uma apresentação, por exemplo, eu vou fazer a minha apresentação na igreja, eu costumo ter o resumo das lições. Eu venho aqui e vou colar de novo aqui as lições. Colei. Agora eu vou fazer um resumo dessas lições para facilitar a exposição. Porque imagina só o tamanho dessas lições. Olha as 6, por exemplo. Olha aqui. Então, as pessoas não vão ter facilidade de aprender uma lição desse tamanho. É mais difícil de reter essas lições. Então, eu vou resumir essas lições. Mas, primeiro, vamos ver o tema. Como é que é o tema? Lendo as lições, eu vou chegar naturalmente ao tema. Então, deixa eu me concentrar nelas de novo. Devemos estar sempre de posse dos princípios elementares da doutrina. Eu e você precisamos saber que é impossível. Beleza, então, ó, o que eu acho que é o tema aqui, com base no que a gente já viu? A importância da Bíblia e do nosso empenho por crescer no seu conhecimento. Por que eu acho que esse é o tema? Porque, olha, não tem outro. Pode ter um tema parecido, você pode ter uma ideia aí igual a minha, melhor. Porque, olha só, eu e você não podemos nos tornar tardios em ouvir, para não deixarmos de aprender mais sobre Cristo. Então, a lição primeira está falando que a gente precisa, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que ouvir o quê? Ouvir a palavra. Esse é o assunto aqui do texto. Segundo, eu e você precisamos nos aprimorar. O tempo de fé tem que nos aprimorar. Se não aprimorar, nós vamos viver dependendo dos outros a vida inteira para nos ensinar coisas elementares das Escrituras. Não pode. Então, mais uma vez, está falando de ouvir, de aprender a palavra. Depois, eu e você, se nos alimentarmos somente de conhecimentos primários, seremos inexperientes na Bíblia. Então, o autor está estimulando o estudo das Escrituras, o aprofundamento no estudo das Escrituras. 4. Eu e você devemos nos aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, pois isso nos torna maduros. Além do mais, é isso que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Mais uma vez, o estímulo ao estudo das Escrituras. Devemos estar sempre de posse daquilo que é elementar, mas devemos nos deixar aperfeiçoar por aquilo que é pleno, perfeito, um conhecimento maior.
Porque senão a gente vai começar a andar de novo em cima de coisas rudimentares, coisas atrasadas. A gente vai querer voltar para a prática de obras, quando a salvação não é mais a salvação não é pelas obras, acho que nunca foi. A salvação é por Cristo e através de Cristo. No passado pela graça e misericórdia de Deus, mas era por Deus e por sua graça, e não por obras. Então, e a lição 6, olha, é preciso se aprofundar no conhecimento das Escrituras, porque se você experimentar tudo que está acontecendo numa igreja, que aconteceu numa igreja, e depois se desviar, não tem mais jeito para você não. Então tem que estudar. Olha só o que o texto está tratando. A importância do conhecimento da Bíblia, do conhecimento da Bíblia e do nosso empenho por crescer nele. Fica assim. Pronto, tá aqui o tema. Perceberam como é legal fazer o tema? Como é mais fácil? Você tá com tudo aqui, ó. Você tá com todas as lições. Então fica fácil você trabalhar com o tema, né? Por quê? Porque tá tudo aqui, ó. Desculpem. Tá tudo aqui, ó. Tudo que o texto podia te dizer está aqui. Então, o tema é natural. Nesta metodologia, esta é a única metodologia que te dá o tema naturalmente. Te dá as lições naturalmente, porque tudo é extraído do texto, nada fora do texto. E você ganha o tema aqui de maneira bem clara e perfeita. Agora sim, nós vamos para a última fase, que é quando eu aprimoro as lições para eu usar no meu sermão. No caso, se você for um pastor, né? Você for um evangelista, então você vai usar essas lições aí com o seu público. E aí, agora vamos aprimorar isso, porque elas estão muito grandes. E aí é difícil de você trabalhar com lições grandes, é difícil memorização. Então a gente vai trabalhar para melhorar isso aqui. Então vamos olhar para o tema. A importância do conhecimento da Bíblia e do nosso empenho por crescer nele. Então eu poderia responder: por que é importante conhecer a Bíblia e crescer no seu conhecimento? Né? Poderia, vou colocar só para me ajudar a pensar. Porque é importante o conhecimento da Bíblia e o seu crescimento nele. Isso aqui poderia ser uma frase de transição para as lições, tá certo? Eu não costumo trabalhar com frase de transições, mas poderia ficar aqui para ser. Beleza. Então vamos lá. Por que é importante? Por que é importante o conhecimento da Bíblia? A primeira lição faz uma exortação para que a gente não seja tardio, para que a gente se empenhe. Porque se formos tardios, deixaremos de aprender, deixaremos de nos aprofundar, deixaremos de nos aprofundar no conhecimento. Creio que eu disse a mesma coisa, melhorado e diminuído, ficou uma lição menor. Porque se formos tardios, porque se não estudarmos, deixaremos de nos aprofundar no conhecimento. Também dá.
Agora eu vou usar isso aqui em todos. Por que é importante o conhecimento da Bíblia e o seu crescimento nele? Precisamos nos aprimorar com o tempo, para não ocorrer que necessitemos. Então, por quê? Porque se não crescermos, ocorrerá. Porque se não crescermos, viveremos na dependência dos outros, até para o básico. Básico da Bíblia. Pronto. Olha só o quanto eu ganhei aqui em termos de tamanho. Beleza. Tá aí, ó. Por que é importante o conhecimento da Bíblia e o seu crescimento? Porque se não crescermos, viveremos na dependência dos outros, até para o básico da Bíblia. Percebe? Vamos lá, vamos continuar. Vou apagar isso aqui. Vou colocar. Por quê? Se nos alimentarmos somente de conhecimentos primários, seremos inexperientes, no conhecimento, como os novos convertidos. Por quê? Porque se ficarmos no básico, seremos inexperientes no conhecimento, como são os novos convertidos. Então, o desafio da terceira lição é que a gente seja mais do que quem chegou agora, né? Não dá para ser como eles. Então, vamos continuar. Aqui eu apago esse. Devemos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, pois estes são para os cristãos maduros. Porque se não fizermos, nunca amadureceremos e sempre seremos falhos para discernir entre o bem e o mal. Percebe? A gente está conseguindo reduzir o tamanho das lições para uma melhor apresentação. E sem alterar o conteúdo. A gente está trabalhando com o mesmo conteúdo. Então vamos para a quinta lição. Por que é importante o conhecimento da Bíblia e o seu crescimento nele? Devemos estar sempre de posse dos princípios elementares da doutrina, mas devemos nos deixar levar para o que é perfeito, para o que é perfeito, não era? Para o que é perfeito, porque senão correremos
o risco constante de sermos influenciados pelo ou pela força da doutrina das obras. Das obras. Eu acho que esse é o combate principal aqui. Vou deixar esse. O resto a gente usa na explicação. Porque senão corremos o risco constante de sermos influenciados pela força da doutrina das obras como fonte ou auxílio na salvação. Já diminuímos bastante. Vamos para a última, né, que é a maior. Vamos ver o que nós conseguimos ganhar aqui. Porque se não avançarmos, corremos o risco de experimentar o reino e nos perdermos para sempre. Precisamos saber que é impossível para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, renovados outra vez para arrependimento, visto que de novo estão crucificando, e nos perdermos para sempre. Visto que de novo estamos crucificando para nós mesmos o Filho, e nos perdermos para sempre. Eu acho que tudo isso aqui eu uso na explicação, mas eu deixo como para efeito de resumo das lições só isso. Porque é importante o conhecimento da Bíblia e o seu crescimento. E o seu crescimento nele. Porque se não avançarmos, corremos o risco de experimentar o reino e nos perdermos para sempre. Isso. Beleza. Terminamos. Agora eu vou só aumentar aqui para ficar tudo nessa folha. Empurrar o próximo personagem para frente. E terminamos. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício com o segundo personagem. Que no caso aqui é Deus, né? Mas isso eu não faço. Isso eu não faço agora. Vou apenas fazer as correções aqui, vou fazer os outros personagens e vou disponibilizar para você em e-book, ok? Entra no meu Instagram, aproveita, se inscreva lá e na bio você clica, você vai ser direcionado para uma página onde você pode ir para as aulas, assistir tudo gratuitamente. Você pode tirar dúvidas comigo, deixar perguntas lá ou no próprio Instagram fazer perguntas, me mandar por e-mail, entrar no grupo aí, no WhatsApp, para a gente trocar ideias e eu te ajudar na interpretação bíblica, ok? Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima cena 7. Deus abençoe. Até mais.